No último vídeo, a gente viu em detalhes uma implementação particularmente eficiente da função pega dígito, que recebe uma chave, o dígito desejado, ali a chave pensando que ela é uma chave longa, ela tem um monte de bits, né? No caso pensando no inteiro de 32 bits, por exemplo, e daí a gente vai pegar o dígito desejado, um dos pedacinhos nos quais a gente subdividiu essa chave. A gente viu uma implementação que é particularmente eficiente porque ela faz manipulação direta de bits. Ela faz shift left, shift right, esse tipo de coisa, né? Deslocamento de bits. Aqui eu quero começar mostrando para vocês, sem entrar em muitos detalhes, vai ficar como exercício para vocês, uma função equivalente àquela, mas um pouco menos eficiente, porque ela usa operações aritméticas aqui, que são um pouquinho mais custosas, ao invés de manipular diretamente os bits. Mas é interessante, é um bom exercício vocês olharem para essa, olharem para a anterior, aqui a pega dígito que a gente analisou, e ver as equivalências, ajuda a entender melhor. Quando a gente tem um objeto complexo, aí, no caso uma funçãozinha curtinha, mas complexa de entender, ver ela por mais de um ângulo, ver aquela operação de isolar um dígito da chave por mais de um ângulo é benéfico. Então, no caso aqui, eu só quero destacar para vocês alguns pontos-chave. Um deles é que essa expressão não mudou e a interpretação dela continua sendo muito útil para a gente. Então, eu vou até escrever aqui para eu lembrar vocês. Ele é o número de dígitos à direita do dígito desejado. Por que é importante saber esse número? Porque eu quero me livrar dos dígitos à direita. Então, lembrar que isso aqui não mudou. Só que daí aqui a gente está fazendo o quê? Multiplicando por bits dígito, fazendo a exponencial base 2 disso, né? Então eu calculo esse bits dígito e multiplico, faço 2 elevado a isso. E daí eu faço uma divisão inteira. Isso aqui é a operação de divisão inteira. O que eu quero dizer de divisão inteira? É aquela divisão em que a gente não vai ter pedaço fracionário, a gente simplesmente vai jogar fora o resto da divisão. Por isso, divisão inteira. Então, note que a dica, né, para entender a relação das duas, eu estou pegando a chave e estou dividindo por um número aqui que foi calculado como o exponencial base 2 do número de bits à direita do dígito desejado. Então, é um jeito, é um valor inteiro lá que eu estou jogando fora quando eu faço essa divisão, tudo que é menor do que ele. E depois eu faço aqui uma outra operação interessante para a gente aqui, que é a operação de resto. No caso aqui, é o resto da divisão inteira. É que eu estou fazendo o resto dividindo pela base e pegando o resto. De modo complementar, enquanto a divisão inteira vai descartar tudo que for menor do que o valor pelo qual eu estou dividindo, do que o denominador dessa divisão, o resto da divisão, ele descarta, a operação de resto da divisão, ele pega a parte do número que está sendo dividido, que é menor do que o denominador, e descarta todo o resto. Então fica aí essa interpretação para vocês pensarem como que isso nos ajuda a descartar os bits que estão à direita do dígito desejado e depois os bits que estão à esquerda do dígito desejado, né, para fazer o paralelo. É um bom exercício, recomendo que vocês olhem as duas lado a lado e façam os paralelos ali. Mas tá legal. Como eu já gastei bastante tempo no vídeo anterior entrando em detalhes na primeira implementação da pega dígito, eu não quero gastar tanto tempo nesse com isso, por isso eu passei mais rapidinho. Vamos falar da implementação da LSD Radixsort, tá, para lidar com chaves que são inteiros. A gente já tem, voltando aqui brevemente, aqui as definições, né, elas vão estar valendo. É uma palavra de 32 bits, um dígito com 8 bits, portanto, o número de dígitos na palavra é 4, a minha base aqui vai ser 2 elevado a 8, que dá 256, tudo isso aí já está mantido. E aí vai começar a função em si. Essa função, vocês vão ver, é muito parecida com a implementação anterior, né, que a gente fez lá, a ordenação digital, pensando em strings. E tem que ser mesmo, né, porque na essência o algoritmo é o mesmo. O que vai mudar são alguns detalhes como a forma que eu acesso o dígito. Então, por isso que eu vou passar bem breve e só destacar onde essas coisas mudam. Tá? Então, a gente tem aqui a introdução, algumas variáveis auxiliares. Aqui e aqui a gente declara 2 vetores auxiliares. Né? Um deles é onde eu vou armazenar no AUX ali os itens ordenados. Né? Essa ordenação não é in place, então eu preciso desse vetor auxiliar. Além disso, eu tenho o ocorre_pred que vai guardar o número de predecessores de cada valor da minha base, ali, de cada valor possível. Eu tenho aqui, então, dentro desse laço, esse laço principal aqui, é muito importante lembrar, é ele que está fazendo a ordenação por partes. Né? Lembra que Radixsort, a gente pode, numa tradução não literal, pensar a ordenação por partes, vai dígito a dígito, da direita para a esquerda, do menos significativo para o mais. Por isso que eu começo aqui com dígitos palavra -1, então vai
esse é o dígito mais à direita ali da minha chave, já que o primeiro é o 0, né? O último é o dígito palavra -1. E eu vou decrementando por iteração. Então eu vou do menos significativo, que está mais à direita, até o mais. E o que eu faço aqui dentro? Bem, primeiro eu vou, nesse primeiro for, zerar o número de ocorrências de qualquer valor, para daí começar a contar. Na sequência, eu vou calcular o número de ocorrências de cada valor. Como que eu faço isso? Os valores que eu estou pensando aqui é pensando no dígito da vez. Então, o jeito que eu vou fazer isso é usando justamente a pega dígito. Eu estou olhando aqui para cada um dos elementos, aqui, olha só, o i vai de 0 até n-1. Então eu vou olhar para todos os elementos que eu quero ordenar. Para cada um deles eu pego, na chave VI ali daquele item, eu pego o dígito correspondente aqui que está definido pelo laço externo. E eu vou olhar para aquele valor. Daí eu coloco aquele detalhezinho técnico, coloco na posição valor mais 1. A gente já explicou isso quando falou do counting sort. Vou passar mais rápido agora, mas o importante é que nesse momento aqui, esse comentário para ajudar a gente, ocorre pré de valor, é o número de ocorrências de valor -1. E daí eu passo aqui somando, né, fazendo essa operaçãozinha de soma nesse outro for, e depois que eu fiz isso aqui não muda em nada em relação ao anterior, eu vou ter que ocorre pré de valor passa a ser o número de ocorrências de predecessores de valor, ou seja, o ocorre pré de valor vai ser o índice onde eu devo colocar os elementos que têm valor igual a valor, onde vai começar essa sequência. Se tiver mais do que um, eu tenho que ir atualizando o índice. E é isso que eu faço nesse próximo for. No próximo for aqui, eu vou passar por todos os valores, por todos os elementos, melhor dizendo, né? De 0 até n. E daí eu vou considerar o valor de cada um deles. Tem até uma observação aqui, ó. Observar a diferença entre o valor analisado e o valor copiado, né? O valor analisado está aqui na pega dígito. Tá? Isso que é o nosso valor analisado. É com relação a ele que eu estou ordenando. Então é esse o valor que eu olho. O valor que eu vou copiar, que eu vou mover para o lugar correto, talvez copiar nem seja a melhor instrução. Estou fazendo uma cópia tecnicamente, mas na prática, conceitualmente, o que eu quero fazer é mover o elemento para o lugar certo. É aqui o VI inteiro. Por quê? Porque o VI é o elemento com o qual eu estou trabalhando. O valor da chave que eu estou considerando nesse momento é só o valor do dígito atual. Por isso que eu estou usando a pega dígito para calcular o valor. Então, o que eu estou fazendo nesse for, lembrando vocês rapidamente, eu olho para o valor atual, para o valor daquela chave, né, do dígito atual daquela chave, e eu vou lá na posição ocorre pré de valor e ele me diz onde eu devo colocar aquele elemento. E é isso que eu faço. O AUX, no índice apontado para o ocorre pré de valor, eu copio o VI. E daí eu incremento aqui o valor, porque justamente podem ter repetições. Eu não posso ficar colocando todo mundo ali, senão eu vou sobrescrever, né? Então eu sempre tenho que atualizar. O próximo elemento que tiver esse mesmo valor vai para a posição subsequente, para a próxima. Por isso que eu incremento. Depois disso, AUX está em ordem crescente. O AUX aqui já está em ordem crescente, considerando apenas os dígitos que já foram analisados. Por que todos os que já foram analisados? Bem, o dígito atual, porque eu acabei de ordenar com relação a eles. Os anteriores, os que são menos significativos do que o atual, porque a ordenação é estável. Então, eu não desfaço a ordenação que eles fizeram de uma iteração para outra quando tem empate, né? Ou seja, se houve empate no dígito atual entre duas ou mais chaves, vai ser preservada a ordem estabelecida anteriormente. Tá? Estabelecida nas iterações anteriores, considerando os dígitos menos significativos. E daí aqui eu só estou copiando para VI, né? Só estou passando para VI e liberando os vetores auxiliares. Note que essa liberação só ocorre quando acaba todinho esse for de fora. Tá? O nosso for de fora, vou até usar uma cor diferente aqui. Começa lá e vem até aqui. Tá? É um for só. Ficou torta a minha linha ali, mas tudo bem. Nesse tempo todo eu estou reaproveitando as mesmas variáveis. Eu só libero elas no final mesmo. Tá bom? E daí, como esse código é muito parecido, né, eu só destaquei onde a gente muda ali no pega dígito. Se vocês voltarem no outro código, recomendo para, às vezes, entendendo a diferença técnica entre dois códigos que implementam essencialmente o mesmo algoritmo, vocês entendem melhor o próprio algoritmo, tá? Porque mudou a questão técnica. Onde eu estou usando pega dígito, aqui nas duas ocorrências que eu uso a função pega dígito, o que eu fazia antes? Eu acessava um caractere específico daquela chave. Eu acessava o VI, né, era a chave VI, só que daí eu pedia um caractere específico do subvetorzinho, que é uma string, a string correspondente à chave.